O milionário humilhou o prato servido pela cozinheira. Sua imunda, isso nem mendigo teria coragem de comer. Porém, ela disse algo que o deixou de joelhos. O sol inclemente castigava a pequena propriedade da família Ribeiro há mais de 3 anos. Marina observava o horizonte seco enquanto carregava baldes de água do poço, quase vazio para as poucas plantas medicinais que ainda resistiam no quintal. Seus cabelos negros estavam presos em um coque desalinhado, e gotas de suor escorriam por seu rosto de traços indígenas marcantes. Vó, já venho com o remédio. Só vou terminar aqui, gritou ela em direção à casa simples de paredes descascadas. A resposta veio em forma de tosse. Marina largou o balde no chão e correu. Aquela não era a tosse habitual de Dona Celeste. Dentro da casa, a anciã de 75 anos estava apoiada na mesa da cozinha, uma das mãos pressionando o peito, enquanto a outra tentava alcançar os comprimidos no balcão. Vó, o que foi? Marina a amparou, ajudando-a a sentar-se. É só uma dorzinha, minha flor, vai passar. Mas os olhos de Dona Celeste diziam outra coisa. Eram os mesmos olhos assustados que Marina vira na mãe. 15 anos antes, semanas antes de perdê-la, a noite chegou com o diagnóstico do médico do posto de saúde. Cardiopatia congênita, a mesma que havia levado Sônia, mãe de Marina, anos atrás. Ela precisa de um especialista, um bom cardiologista. Urgente, explicou o médico, parecendo derrotado por não poder fazer mais. Marina fitou a única fotografia emoldurada na sala, onde sua mãe, jovem e sorridente, segurava um bebê nos braços, no peito de Sônia. Um medalhão de prata com gravações astecas brilhava como uma estrela. Você tem os olhos dele? Sabia! A voz de Dona Celeste a surpreendeu. A idosa havia acordado e observava Marina da porta do quarto. Do seu pai, o homem que abandonou vocês duas. Marina perguntou, tentando não soar amarga. Não foi bem assim, minha flor. Entre ricos e pobres, há mais histórias do que as que estão nos livros. Dona Celeste tossiu novamente. E desta vez um filete de sangue escorreu pelo canto de seus lábios, a quase 2.000 quilômetros dali, na imponente cidade de São Paulo. Ricardo Peçanha assinava contratos que valiam milhões em seu escritório no último andar de um dos arranha-céus que ajudara a erguer, aos 51 anos, seu cabelo grisalho nas têmporas e o semblante severo haviam se tornado sua marca registrada nos círculos de poder da maior metrópole da América Latina. Senhor Peçanha, seu filho está na linha 3, anunciou sua secretária pelo interfone. Ricardo hesitou, o dedo pairando sobre o botão por alguns segundos antes de atender. Pedro, a que devo a honra. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. É só para avisar que não vou voltar para o Brasil depois da formatura. A voz do filho soou distante. Tanto pela distância física quanto emocional, consegui um estágio em um banco de investimentos em Nova York. Você tem responsabilidades aqui, o império que construí. O império que o vovô construiu e você expandiu, você quer dizer? Pedro o interrompeu. Não estou interessado nesse tipo de legado. Pai, a chamada terminou com um silêncio pesado que havia se tornado a única forma de comunicação entre os dois. Desde a morte de Teresa, 5 anos atrás, Ricardo girou sua cadeira de couro italiano para a vista panorâmica da cidade. Entre os prédios enfileirados como dominós gigantes, seu olhar se perdeu por um instante. De uma gaveta trancada de sua mesa, retirou uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro, uma fotografia amarelada pelo tempo, um jovem Ricardo, sem as rugas de amargura, abraçado a uma moça de traços indígenas que usava um medalhão asteca de prata. Senhor, a reunião com os investidores chineses começa em 10 minutos. A voz da secretária interrompeu sua rara demonstração de nostalgia. Ricardo fechou a caixa com força, como se também fechasse aquela memória. Estou indo. Na mansão colonial dos Peçanha, situada no bairro mais exclusivo da capital paulista. Dona Olívia supervisionava a limpeza dos salões, aos 80 anos. Ainda mantinha a postura ereta e o olhar atento de quem comandava a casa há mais de 5 décadas. Desde a morte de Teresa, a governanta era a única figura constante na vida solitária de Ricardo. Dona Olívia, a camareira da casa dos Henderson, ligou, informou uma das empregadas. A prima dela está procurando emprego como cozinheira. Parece que tem experiência com comida tradicional.
A idosa ponderou por um momento. O chefe francês que trabalhava para os Peçanha havia pedido demissão após mais uma das explosões de temperamento de Ricardo. Diga a ela para vir amanhã às 9h para uma entrevista. O senhor. Peçanha está farto da comida de restaurante. No quarto principal da mansão, que mais parecia um mausoléu pela ausência de vida. O retrato de Teresa Peçanha observava tudo com um sorriso congelado no tempo. Ao lado da cama king size, um porta-retrato caído de lado mostrava um Ricardo mais jovem brincando com Pedro criança em uma praia. Natália Pires entrou correndo na pequena casa dos Ribeiro, sem nem bater na porta. Seus olhos brilhavam de excitação. Marina! Marina, consegui! Gritou, abraçando a prima que preparava um chá para a avó. Fala baixo. A avó acabou de dormir. Conseguiu o quê? Marina enxugou as mãos no avental improvisado. Uma entrevista para você. Na mansão onde trabalho como camareira, eles estão precisando de uma cozinheira. Paga 3 vezes mais do que você ganha vendendo quitutes na feira. O coração de Marina disparou. Aquele dinheiro poderia significar o tratamento de Dona Celeste na capital. Mas quem vai cuidar da avó? Dona Jurema pode ficar com ela alguns dias. E depois, quando você estiver estabelecida, leva a tia Celeste para São Paulo. Tem médicos bons lá. Naquela noite, enquanto Dona Celeste dormia sob efeito dos remédios, Marina retirou da pequena caixa de madeira o medalhão asteca que herdara da mãe, sua única ligação com um pai que nunca conhecera, além dos olhos azuis que contrastavam com sua pele morena, uma anomalia genética que sempre provocara olhares curiosos na pequena comunidade rural. Mãe, me dê força, sussurrou, colocando o medalhão no pescoço. Vou salvar a avó, prometo. A lua cheia iluminava o céu sem nuvens. A mesma lua que Ricardo Peçanha observava da varanda de sua mansão, com um copo de uísque na mão e o peso de décadas de arrependimentos silenciosos nos ombros. O destino, que havia separado pai e filha por quase 3 décadas, agora preparava seu reencontro, através do sabor de raízes que ambos, por diferentes razões, haviam tentado esquecer. O ônibus que ligava o interior da Bahia a São Paulo percorreu os mais de 2.000 quilômetros em quase 2 dias. Marina permaneceu acordada na maior parte do trajeto, observando pela janela enquanto a paisagem se transformava. O sertão seco dava lugar a fazendas verdes, depois a cidades pequenas, e finalmente a monstruosa metrópole que engolia o horizonte. Apertou o medalhão de prata contra o peito, como fazia sempre que o medo ameaçava dominá-la. Nunca havia saído de sua comunidade antes, e agora estava na maior cidade do país, com apenas o telefone da prima e a promessa de uma entrevista. É o paradeiro? Perguntou ao motorista, que respondeu com um aceno impaciente. Marina desceu com sua única mala de tecido florido, presente de sua avó. Natália a esperava no ponto de ônibus, saltitante. Prima, você conseguiu chegar. Natália a abraçou forte. Vamos, você dorme hoje lá em casa e amanhã te levo para a entrevista. Ainda bem que a senhora Henderson deixou eu sair mais cedo. O pequeno apartamento de Natália não era maior que a sala da casa de Marina na Bahia, mas abrigava 4 pessoas, Natália, o marido e 2 filhos pequenos. Mesmo assim, a hospitalidade era a mesma do interior. Fiz uma canjica para você, sei que gosta. Natália sorriu, servindo um prato generoso. Amanhã você vai arrasar nessa entrevista. Mas olha, o patrão é difícil, viu? Todo mundo tem medo dele, principalmente depois que a esposa morreu. Mas a governanta, Dona Olívia, é quem manda na casa mesmo. É ela que vai te entrevistar. Naquela noite, Marina sonhou com sua mãe usando o medalhão, sorrindo enquanto cozinhava um feijão tropeiro. No sonho, uma figura masculina aparecia ao fundo, de costas, olhando pela janela. Marina tentava ver seu rosto, mas sempre acordava antes. Na manhã seguinte, vestiu sua única roupa que não denunciava suas origens humildes. Uma saia azul marinho e uma blusa branca de botões, usadas apenas em festas da igreja. Prendeu os cabelos em um coque, o medalhão asteca, porém, ela não tirou. Era seu amuleto de sorte e sua conexão com a mãe. Natália a deixou nos portões da mansão Peçanha antes de seguir para seu trabalho. Marina engoliu em seco ao ver a imponência da construção colonial, com seus jardins perfeitamente aparados
e janelas altas que pareciam observá-la com desdém. O mordomo, um homem magro de expressão severa, conduziu-a até uma sala de espera. "Aguarde aqui, Dona Olívia virá em instantes", disse, analisando-a de cima a baixo. Marina esperou, torcendo os dedos nervosamente. As paredes estavam cobertas de retratos da família Peçanha. Homens de ternos impecáveis e olhares duros, mulheres elegantes com sorrisos contidos e crianças com roupas engomadas que pareciam miniaturas desconfortáveis de adultos. "Você deve ser Marina." A voz firme fez com que ela se levantasse em um pulo. Dona Olívia, embora pequena, irradiava uma autoridade natural. Seus cabelos brancos estavam perfeitamente arrumados em um coque, e seus olhos astutos pareciam ver além das aparências. "Sim, senhora, Marina Ribeiro. Venha comigo até a cozinha." "O Sr. Peçanha está em viagem de negócios, mas preciso de alguém que comece imediatamente. O último chefe saiu sem aviso prévio." A cozinha da mansão Peçanha era maior que a casa inteira de Marina na Bahia. Equipamentos profissionais de aço inoxidável reluziam sob a luz das luminárias embutidas. Uma ilha central de mármore dominava o espaço, e as janelas amplas davam para um jardim de ervas bem cuidado. "Sabe usar estes equipamentos?" Dona Olívia perguntou, observando o olhar assustado de Marina. "Aprendo rápido, senhora. Na minha comunidade, cozinhamos com fogão a lenha e panelas de barro, mas a comida sai deliciosa do mesmo jeito." Dona Olívia ergueu uma sobrancelha. "Mostre-me o que sabe fazer. Então, temos todos os ingredientes aqui." Era um teste, Marina percebeu. Respirou fundo e abriu a geladeira industrial. Encontrou frango, toucinho, feijão e os temperos básicos. Em 1 hora, havia preparado um feijão tropeiro simplificado, mas autêntico enquanto cozinhava. O medalhão escapou de dentro da blusa, balançando sobre o fogão. Dona Olívia, que a observava em silêncio, arregalou os olhos ao reconhecer a joia. "Esse medalhão, onde conseguiu?" perguntou, tentando manter a voz neutra. Marina sorriu, segurando a peça de prata com carinho. "Era da minha mãe. A única lembrança que tenho dela. Além de algumas fotos, ela dizia que foi um presente de alguém especial. Sua mãe. Qual era o nome dela? Sônia? Sônia Ribeiro?" O prato quase escorregou das mãos de Dona Olívia. Ela o segurou com firmeza, disfarçando sua perturbação. "E seu pai?" Marina baixou os olhos para a comida. "Nunca o conheci. Minha mãe não falava muito dele. Só dizia que era um homem da cidade que perdeu seu caminho. Mas tinha coração bom. Ela morreu quando eu tinha 5 anos, de problemas no coração." Dona Olívia serviu-se do feijão tropeiro, levando uma colherada à boca. O sabor transportou-a décadas no passado. Para o verão em que Ricardo voltou de uma viagem ao interior da Bahia completamente transformado, falando de uma moça chamada Sônia e da comida simples que ela preparava, "Está contratada", anunciou subitamente. "Pode começar hoje mesmo. Temos um quarto de serviço no andar de baixo. Seu trabalho será preparar as refeições diárias e os jantares quando o senhor Peçanha receber convidados." Marina mal podia acreditar na sua sorte. O salário oferecido por Dona Olívia era mais do que o triplo do que conseguia com suas vendas de quitutes na feira. Com aquele dinheiro, poderia trazer sua avó para São Paulo e pagar pelo tratamento. Naquela noite, depois que Marina se instalou no pequeno quarto de serviço e adormeceu exausta, Dona Olívia retirou de seu baú pessoal uma velha caixa de sapatos. Dentro, entre fotografias amareladas e cartões postais, havia um recorte de jornal mostrando um jovem Ricardo Peçanha na inauguração de seu primeiro empreendimento. Ao lado dele, quase escondida, estava uma moça de traços indígenas com um medalhão asteca no pescoço. Sônia? Dona Olívia recordou-se da confissão de Ricardo, décadas atrás, sobre seu romance com uma moça do interior durante uma viagem. Lembrou-se de como o ajudara a escolher o medalhão asteca como presente para ela, e de como Afonso Peçanha, ao descobrir o caso do filho com uma indígena, fizera de tudo para separá-los. "Meu Deus", murmurou para si mesma. "A menina é a filha deles, tem que ser." A governanta passou a noite em claro, dilacerada entre a lealdade à família que servira a vida toda e o peso da verdade que agora carregava.
Seria essa coincidência obra do destino ou algum plano elaborado? Porque Marina apareceria justamente agora. Quando Ricardo estava mais solitário e amargo que nunca, nos dias que se seguiram, Marina conquistou a simpatia dos demais empregados com seu jeito simples e sua comida autêntica. A mansão, que por anos estivera mergulhada em silêncio e tristeza, começou a ganhar vida novamente. O aroma de alho refogado e ervas frescas substituiu o cheiro de produtos de limpeza e solidão. À noite, depois de suas funções, Marina estudava em livros médicos emprestados sobre a condição cardíaca de sua avó, em ligações curtas e caras para o interior. Recebia notícias de que Dona Celeste estava estável, mas fraca. "Aguenta só mais um mês, vó", pedia Marina pelo telefone, segurando as lágrimas. "Vou juntar dinheiro suficiente e te trazer para cá." Dona Olívia observava tudo à distância, cada vez mais convencida de que Marina era realmente filha de Ricardo. Os gestos, o modo de inclinar a cabeça quando concentrada, e principalmente aqueles olhos azuis em um rosto de traços indígenas, eram sinais impossíveis de ignorar. Na sexta-feira, um telefonema da secretária de Ricardo informou que ele retornaria de viagem na segunda-feira seguinte. Dona Olívia sentiu um aperto no peito, que não tinha nada a ver com sua idade avançada. O reencontro entre pai e filha estava prestes a acontecer, mesmo que nenhum dos dois soubesse disso ainda. A governanta decidiu não revelar nada imediatamente. Primeiro, precisava ter certeza das intenções de Marina e observar a reação de Ricardo ao medalhão. Seu coração frágil não suportava a ideia de ver o patrão rejeitar a própria filha uma segunda vez. A notícia de que Ricardo Peçanha retornaria na segunda-feira espalhou-se pela mansão como fogo em palha seca. Os funcionários mais antigos conheciam bem o temperamento do patrão após viagens de negócios. Exigente, impaciente e propenso a explosões por qualquer detalhe fora do lugar. Ele costuma ser sempre tão difícil. Marina perguntou a Carlos, o jardineiro que cuidava das orquídeas raras do jardim interno. Nem sempre foi assim, o homem respondeu, ajustando o chapéu de palha. Antes da morte da senhora Teresa, ele sorria às vezes. Depois o gelo tomou conta. Marina passou o fim de semana reorganizando a despensa da cozinha, que estava um caos após a saída intempestiva do chefe francês. Descobriu especiarias caras importadas cobertas de poeira ao lado de enlatados vencidos. Parecia que ninguém realmente se importava com comida naquela casa. Era apenas mais uma obrigação social. Na segunda-feira, às 7h30 da manhã, o motor potente da Mercedes de Ricardo anunciou sua chegada. Marina espiou discretamente pela janela da cozinha e viu um homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas, descer do carro com o semblante fechado. Seu coração acelerou inexplicavelmente. "Todo mundo a postos", Dona Olívia anunciou, percorrendo os corredores. "E você, Marina, prepare aquele café da manhã que comentou. O senhor Peçanha sempre volta faminto dessas viagens." Ricardo entrou na mansão como uma tempestade. Largando a pasta de couro italiano nas mãos do mordomo sem sequer olhá-lo, seu terno impecável contrastava com o cansaço em seus olhos. "Alguma ligação de Pedro?" Foi sua primeira pergunta à Dona Olívia, como sempre. "Não, senhor, mas recebi um e-mail da secretária dele confirmando que não virá para o recesso de verão." Ricardo assentiu secamente. Como se já esperasse aquela notícia. "Estarei no escritório. Traga-me café." Marina preparou um desjejum tradicional nordestino, tapioca recheada com queijo coalho, café coado na hora, cuscuz com leite e um pequeno pote de doce de leite caseiro. Quando Dona Olívia veio buscar apenas o café, deparou-se com a bandeja completa. "Ele pediu só café, menina." "Todo mundo precisa comer direito, Dona Olívia, principalmente quem trabalha com a cabeça." Marina sorriu, confiante. "Se ele não gostar, prometo que nunca mais faço." A governanta hesitou, depois deu de ombros. Talvez fosse hora de pequenas mudanças naquela casa de rotinas endurecidas. Ricardo olhava pela janela de seu escritório, absorto em pensamentos. Quando a bandeja foi colocada em sua mesa, o aroma do café recém-coado e da tapioca quente quebrou momentaneamente sua concentração. "O que é isso? Eu pedi apenas café." "A nova cozinheira achou que o senhor gostaria de um desjejum completo após a viagem", explicou Dona Olívia, estudando cuidadosamente sua reação.
Nova cozinheira. Ricardo franziu o senho, finalmente notando a comida. Por um brevíssimo instante, algo parecido com surpresa passou por seus olhos. Isto é, comida nordestina. Sim, senhor. Marina é do interior da Bahia. Tem mãos excelentes para a cozinha tradicional. Ricardo pegou o garfo lentamente e provou um pedaço da tapioca. Uma memória distante, quase apagada pelo tempo, surgiu em sua mente. O sabor de queijo coalho derretido em uma manhã ensolarada, em uma cozinha simples no interior da Bahia, com Sônia sorrindo enquanto preparava o café. Está aceitável, murmurou, voltando sua atenção para os documentos sobre a mesa, dispensando Dona Olívia com um gesto. Mas quando a governanta saiu, Ricardo comeu cada pedaço do desjejum, saboreando silenciosamente aquele gosto quase esquecido de um passado que tentara enterrar. Os dias que se seguiram foram de adaptação tensa. Ricardo, sempre ocupado com reuniões e pendências da viagem. Mal parava em casa, quando estava presente, trancava-se no escritório ou jantava sozinho, servido pelo mordomo. Marina ainda não havia tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas sua presença austera pairava por todos os cantos da mansão. Ele nem experimentou meu vatapá, lamentou-se Marina para Dona Olívia. Na quinta-feira, fiz com tanto carinho. A governanta sorriu enigmaticamente. Paciência, menina. Roma não se fez em um dia. Na sexta-feira, Ricardo anunciou que receberia importantes investidores estrangeiros para jantar no sábado. Era o grupo chinês interessado em financiar seu mais novo empreendimento, um complexo de prédios comerciais que transformaria completamente uma área histórica da cidade. Dona Olívia comunicou a Marina que seria sua primeira grande prova. Ele costuma preferir menu francês para essas ocasiões. O chefe anterior sempre preparava coq au vin e ratatouille como entrada. Marina mordeu o lábio, pensativa. Jamais conseguiria replicar pratos franceses sofisticados sem treinamento. Sua força estava na cozinha brasileira, nos sabores autênticos que aprendera com a avó. E se eu fizesse um menu que mostrasse o melhor do Brasil, algo que impressionasse esses estrangeiros com nossa cultura? Dona Olívia hesitou. O senhor Peçanha não gosta de surpresas. Por favor, Dona Olívia. Confie em mim. Vou fazer um jantar que ninguém vai esquecer. No sábado, enquanto os convidados chegavam em carros de luxo, Marina trabalhava freneticamente na cozinha. Havia preparado um menu que representava as diversas regiões do Brasil. Canapés de bobó de camarão, entrada de moqueca capixaba em miniatura, pato no tucupi como prato principal e, para a sobremesa, um sofisticado pudim de tapioca com calda de maracujá, como prato de resistência. No entanto, ela havia preparado seu mais perfeito feijão tropeiro, receita de família, que sua avó dizia ter o poder de abrir o coração mais fechado. Seu medalhão de prata balançava sobre o decote discreto do uniforme, enquanto ela finalizava os pratos. Por segurança, enfiou-o para dentro da blusa, antes de começar a servir. O jantar começou bem. Os investidores chineses, curiosos sobre a culinária brasileira, elogiaram cada prato. Ricardo, embora visivelmente surpreso pela mudança no cardápio habitual, manteve o profissionalismo, explicando os pratos aos convidados como se aquela sempre tivesse sido sua intenção. Mas quando Marina entrou no salão com o feijão tropeiro servido em elegantes tigelas de porcelana, o clima mudou. Ricardo olhou para o prato típico mineiro, com genuína perplexidade. "O que é isso?" perguntou em voz baixa, mas cortante como navalha. "Feijão tropeiro tradicional, senhor. Uma receita de família." Marina respondeu com dignidade. Embora seu coração disparasse de nervosismo, um dos investidores chineses, entusiasmado, já experimentava o prato. "Delicioso! Isto é muito autêntico, senhor Peçanha. Uma excelente escolha para nos mostrar a verdadeira culinária brasileira." O rosto de Ricardo empalideceu, depois enrubesceu. Havia planejado todo aquele jantar para impressionar os investidores com sofisticação europeia, não com comida típica que lembrava suas origens que ele passara décadas tentando apagar. Isto não estava no cardápio aprovado. Sibilou entre dentes, enquanto os convidados conversavam entre si, alheios à tensão crescente. "Pensei que..." Marina começou a explicar. "Você não foi contratada para pensar." A voz de Ricardo elevou-se subitamente,
silenciando a mesa. Sua imunda. Isso nem mendigo teria coragem de comer. Você está tentando me arruinar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os convidados congelaram, talheres suspensos no ar. Marina sentiu o rosto queimar de humilhação, mas algo dentro dela, o mesmo fogo que a levara a deixar sua terra para salvar a avó, impediu-a de baixar a cabeça. Este prato, senhor, começou ela, com voz firme apesar dos olhos marejados. Foi o último que preparei para minha avó antes de vir para esta cidade fria. Uma mulher que, mesmo sem dinheiro, nunca perdeu sua humanidade. Era o favorito dela porque carrega o sabor da nossa terra, de nossas raízes. Talvez o senhor tenha ouro, mas não conhece o verdadeiro sabor da vida. Ao gesticular, o movimento fez com que o medalhão escorregasse de dentro do uniforme, brilhando sob as luzes do candelabro. Ricardo, que já se levantara para dispensá-la, congelou ao ver a joia. Sua face perdeu toda a cor, como se estivesse diante de um fantasma. O medalhão asteca de prata, o mesmo que ele havia escolhido com tanto cuidado para Sônia décadas atrás, agora balançava no pescoço da jovem cozinheira de olhos azuis. Olhos iguais aos seus, sem dizer uma palavra. Ricardo saiu da sala de jantar, deixando todos perplexos. Os convidados trocaram olhares confusos. Dona Olívia, de pé em um canto, apertava as mãos com força. Marina, paralisada, não compreendia o que havia acontecido. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. O aroma do feijão tropeiro ainda pairava na casa, desenterrando lembranças que ele julgava mortas e enterradas. A pequena cozinha de chão batido onde conhecera o verdadeiro sabor da comida feita com amor. O sorriso de Sônia enquanto lhe explicava que o segredo estava no tempo certo de cozimento do feijão. As promessas feitas sob o céu estrelado do sertão. Promessas que seu pai, Afonso Peçanha, garantiu que fossem quebradas. E agora, o medalhão havia retornado, trazido por uma jovem cozinheira com os mesmos olhos que ele via no espelho todos os dias. Marina acordou na manhã seguinte esperando encontrar suas coisas empacotadas e um aviso de despejo. Passou a noite em claro, alternando entre lágrimas de humilhação e acessos de raiva por ter respondido ao patrão daquela maneira. O dinheiro para o tratamento de Dona Celeste parecia escorrer por entre seus dedos como água. Para sua surpresa, encontrou Dona Olívia na cozinha, preparando café como se nada tivesse acontecido. "Bom dia, menina. Dormiu bem?" perguntou a governanta, com uma calma desconcertante. "Dona Olívia, eu sei que fui insolente ontem. Se o senhor Peçanha quiser que eu vá embora, eu entendo. Mas ninguém vai mandar você embora", interrompeu a idosa. O senhor Ricardo não comentou nada sobre o jantar. Marina franziu o senho, confusa. Aquilo não fazia sentido. Ele havia explodido na frente de investidores importantes e depois simplesmente saído da sala sem uma palavra. "Então, devo preparar o café da manhã normal." Na verdade, Dona Olívia hesitou por um momento. "Ele pediu algo específico. Quer que você prepare feijão tropeiro, para ele apenas." O pedido era tão surpreendente que Marina quase derrubou a xícara que segurava. Feijão tropeiro, depois daquela cena toda. A governanta deu de ombros, mas seus olhos revelavam que sabia mais do que dizia. Quem entende os ricos deve ser algum capricho. O importante é que seu emprego está seguro. Marina preparou o feijão tropeiro com o mesmo cuidado de sempre, apesar da confusão que sentia. Usou toucinho defumado do interior, feijão cozido no ponto certo, linguiça caseira que tinha comprado na feira, e os mesmos temperos da receita de sua avó. O aroma preencheu a cozinha, trazendo um pouco da Bahia para aquela mansão fria. Às 11 horas em ponto, Ricardo entrou na cozinha. Era a primeira vez que ele pisava naquele ambiente desde a morte de Teresa. Os funcionários ficaram tensos com sua presença, mas ele dispensou a todos com um gesto. Apenas Marina deveria permanecer sem o medalhão que havia guardado cuidadosamente após o incidente da noite anterior. Ela parecia mais jovem e vulnerável. Ricardo sentou-se à mesa da cozinha, algo impensável até então, e esperou em silêncio. Marina colocou o prato à sua frente, evitando seu olhar. "Espero que esteja do seu agrado, senhor." Ricardo pegou o garfo e levou um pequeno pedaço à boca. O sabor explodiu em sua língua, exatamente igual ao que Sônia preparava 3 décadas atrás.
Fechou os olhos por um instante e uma lágrima solitária escorreu pelo rosto endurecido pelos anos. Este sabor é exatamente como ela fazia, murmurou, quase para si mesmo. Marina olhou-o com curiosidade. Ela quem, senhor? Ricardo abriu os olhos, parecendo lembrar-se subitamente de onde estava. Alguém que conhecia há muito tempo. Continuou a comer em silêncio, observando Marina discretamente. Os gestos dela ao arrumar o avental, o modo como inclinava a cabeça ligeiramente para a direita quando pensativa, eram os mesmos gestos de Sônia. Aquele medalhão que você usava ontem, começou ele, tentando soar casual. Era da minha mãe. Marina respondeu, um sorriso triste nos lábios. A única lembrança que tenho dela, além de algumas fotos, como era o nome dela. Sônia. Morreu quando eu tinha 5 anos. Problema no coração. O mesmo que minha avó tem agora. Ricardo pousou o garfo lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço enorme. E seu pai? O rosto de Marina endureceu ligeiramente. Nunca o conheci. Minha mãe dizia que ele era um homem da cidade que perdeu seu caminho. Seja lá o que isso signifique. O silêncio que se seguiu foi pesado. De seu posto de observação no corredor, Dona Olívia assistia à cena. O coração apertado por um momento, achou que Ricardo fosse revelar tudo ali mesmo. Mas o momento passou. A comida está excelente, disse ele, levantando-se. Peço desculpas pelo comportamento de ontem. Foi inapropriado. Aquelas palavras, vindas de um homem conhecido por nunca se desculpar, fizeram com que Marina o encarasse com surpresa, por um breve instante. Seus olhares se encontraram. Os mesmos olhos azuis, separados por quase 3 décadas de segredos. Obrigada, senhor. Não vai acontecer novamente. O feijão tropeiro ou a insubordinação? Um quase sorriso apareceu nos lábios de Ricardo. O feijão tropeiro continuará excelente quanto à insubordinação. Trabalharemos nisso, respondeu Marina, com uma ousadia que surpreendeu a ambos. Ricardo assentiu e saiu da cozinha, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta. Naquela mesma tarde, Dona Olívia sentiu uma dor aguda no peito, enquanto supervisionava a limpeza da biblioteca. Apoiou-se em uma estante, respirando com dificuldade, e pediu a uma das empregadas que lhe trouxesse seus remédios. Marina, passando pelo corredor com uma cesta de maçãs, notou a palidez da governanta. Dona Olívia, a senhora está bem. Correu até ela, amparando-a até uma poltrona. É só cansaço, menina, já passou. Mas seus olhos diziam outra coisa. A senhora precisa ver um médico. Essa cor não está boa. Dona Olívia balançou a cabeça obstinadamente. Já vi médicos demais nessa vida. Sabemos bem quando nosso tempo está chegando ao fim. Não fale assim. A senhora ainda tem muito para viver. O suficiente para ver alguns erros corrigidos, espero. A governanta segurou a mão de Marina com força surpreendente. Sua avó, como ela está? Não muito bem. O remédio que consigo mandar está só mantendo ela estável. Precisa de um especialista, mas no interior não tem. E trazer ela para São Paulo custa dinheiro que ainda não tenho. Dona Olívia assentiu pensativamente, após um longo silêncio. Falou com voz baixa. Se importa se eu contar a história de uma moça que conheci há muitos anos? Marina sentou-se no banquinho ao lado da poltrona. Curiosa. Claro que não. Ela era do interior, como você. Tinha o mesmo fogo nos olhos. Conheceu um rapaz da cidade durante um verão. Ele estava viajando, fugindo temporariamente das obrigações da família. Eles se apaixonaram, e ele deu a ela um presente especial antes de voltar para a capital, prometendo retornar. O coração de Marina acelerou sem que ela entendesse bem o motivo. Ele não voltou. Ele tentou, continuou Dona Olívia, olhando para um ponto distante. Mas o pai dele, um homem poderoso e cruel, descobriu tudo. Ameaçou deserdá-lo, destruir a vida da moça e sua família. Disse que já havia comprado as terras onde ela vivia e que poderia expulsá-los a qualquer momento. Que horrível! Murmurou Marina, inconscientemente tocando o lugar onde o medalhão estaria, sob a blusa. O rapaz cedeu à pressão. Casou-se com alguém de sua classe social, como o pai queria. Construiu um império. Teve um filho, mas nunca mais foi o mesmo. A voz de Dona Olívia falhou. Nunca soube que a moça estava grávida quando ele partiu. Marina prendeu a respiração. A história era dolorosamente similar à de sua mãe.
E o que aconteceu com a moça? Criou a filha sozinha, com a ajuda da própria mãe. Nunca exigiu nada do pai da criança. Morreu jovem, de coração fraco. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado da governanta. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Dona Olívia, por que está me contando isso? Antes que a idosa pudesse responder, a campainha da casa tocou insistentemente. Uma das empregadas apareceu à porta da biblioteca. Dona Olívia, tem uma ligação urgente para a Marina. É do interior, sobre a avó dela. Com o coração na garganta, Marina correu para atender. A voz de Dona Jurema do outro lado da linha estava embargada. Menina, sua avó piorou. O médico disse que ela precisa ir para a capital o quanto antes. O coração dela não aguenta mais. Marina cobriu a boca para sufocar um soluço. Estou mandando dinheiro amanhã cedo para vocês virem. Aguenta firme. Dona Jurema, diga para minha avó que vou cuidar dela. Ao desligar, encontrou Ricardo parado à porta do hall, observando-a com uma expressão que não conseguiu decifrar. Problemas? Ele perguntou, com uma suavidade incomum. Minha avó, respondeu Marina, enxugando as lágrimas rapidamente. Ela está doente. Cardiopatia congênita, a mesma que levou minha mãe. Preciso trazer ela para São Paulo, mas... Deixou a frase morrer, consciente da diferença abissal entre seus mundos. Ricardo ficou em silêncio por alguns instantes, como se travasse uma batalha interna. Quanto precisa? Marina piscou, confusa. Como? Para trazer sua avó e pagar o tratamento quanto precisa. Eu, não sei ao certo, alguns milhares talvez, o especialista é caro e ela vai precisar de acompanhamento constante. Considere feito. A voz de Ricardo saiu estranhamente embargada. Minha secretária cuidará de tudo. Sua avó terá o melhor tratamento de São Paulo. Mas... Por quê? Ricardo desviou o olhar, fixando-o em um ponto distante. Digamos que estou saldando uma dívida antiga. Além disso, ele hesitou, parecendo escolher as palavras. Seu feijão tropeiro merece essa recompensa. Antes que Marina pudesse agradecer adequadamente, ele se retirou para seu escritório. Dona Olívia, que assistira à cena do corredor, levou a mão ao peito. Mas dessa vez não era de dor, era de esperança. Talvez não fosse tarde demais para Ricardo redescobrir o caminho que havia perdido tantos anos atrás. Naquela noite, a governanta sentiu uma forte dor que a manteve acordada, em seu diário pessoal. Escreveu um e-mail para um endereço que havia conseguido através da secretária de Ricardo, Pedro, Pecanha, Harvard, Edu. Anexou uma fotografia antiga digitalizada. Ricardo jovem, abraçado a uma moça de traços indígenas com um medalhão asteca no pescoço. A mensagem era simples. Sua família tem mais segredos do que você imagina. Em Cambridge, Massachusetts. Pedro Peçanha encarava a tela do computador com expressão confusa. O e-mail anônimo havia chegado tarde da noite, e a imagem anexada o deixara sem sono. Seu pai, sempre tão frio e distante, aparecia abraçado a uma jovem de traços indígenas, sorrindo de um jeito que Pedro jamais testemunhara pessoalmente. Quem é essa? Murmurou para si mesmo, ampliando a imagem. O medalhão no pescoço da moça brilhava sob o sol daquele passado esquecido. Ao lado dele, na cama, Patrícia Silveira, sua noiva há 8 meses, remexeu-se preguiçosamente. O que foi, amor? Venha dormir. Alguém mandou uma foto antiga do meu pai, com uma mulher que não é minha mãe. Isso despertou o interesse de Patrícia por completo. Filha de um senador brasileiro com negócios obscuros, ela via no Império Peçanha a solução perfeita para os crescentes problemas financeiros de sua família. Sentou-se na cama, repentinamente alerta. Déjà vu de alguma amante. Seu pai sempre teve fama de mulherengo antes de conhecer sua mãe. Pedro balançou a cabeça. É diferente, ele parece. Feliz. Genuinamente feliz. Quem mandou isso? Não sei. E tem essa mensagem. Sua família tem mais segredos do que você imagina. Pedro passou a mão pelos cabelos. Um gesto que herdara do pai. Acho que vou voltar ao Brasil. Patrícia arregalou os olhos. Agora, no meio do semestre. Posso fazer os trabalhos finais remotamente? Algo está acontecendo, Patrícia. Primeiro meu pai para de me pressionar para voltar. Depois essa foto misteriosa.
Ele fechou o laptop com decisão. Vou amanhã mesmo. Então vou com você. Patrícia declarou, não como uma pergunta, mas como uma afirmação definitiva. Na mansão Peçanha, a chegada de Dona Celeste era aguardada para aquela tarde. Marina havia transformado o quarto de hóspedes do primeiro andar em um pequeno refúgio acolhedor para a avó, com ervas aromáticas em vasos coloridos no parapeito da janela e uma colcha de retalhos que trouxera da Bahia. Está perfeito, aprovou Dona Olívia, observando os preparativos. A governanta parecia mais pálida e cansada a cada dia, mas recusava-se a descansar. Ricardo contratou a melhor cardiologista de São Paulo para sua avó, a Dedérera. Soares virá examiná-la ainda hoje. Marina mal podia acreditar na reviravolta de sua sorte. Em apenas uma semana, passara de quase ser demitida a receber ajuda financeira significativa de seu patrão para salvar a vida de Dona Celeste. Ainda não compreendia o motivo da generosidade súbita de Ricardo, mas a gratidão falava mais alto que a desconfiança. É estranho, confidenciou Marina enquanto ajustava os travesseiros. Às vezes pego o senhor, Ricardo me observando com uma expressão que não sei explicar, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Dona Olívia desviou o olhar, consciente do peso do segredo que carregava. Os exames recentes haviam confirmado sua suspeita. O câncer estava avançado, dando-lhe poucos meses de vida. Precisava garantir que a verdade viesse à tona antes que fosse tarde demais. Ele perdeu muito na vida, menina. Talvez esteja finalmente aprendendo a valorizar o que resta. O carro da empresa contratada por Ricardo chegou pontualmente às 15 horas. Marina correu para fora, ansiosa para receber a avó que não via há quase 2 meses. Dona Celeste desceu com dificuldade, apoiada em uma bengala improvisada, mas seus olhos brilharam ao ver a neta. Minha flor, sussurrou, abrindo os braços fracos. Marina abraçou-a com cuidado, sentindo o quanto a avó havia emagrecido. Vó, agora vai dar tudo certo. A senhora vai ter o melhor tratamento. Dona Celeste olhou para a imponente mansão à sua frente e um estranho reconhecimento passou por seus olhos. Então é aqui que você está trabalhando, a casa dos Peçanha. Marina assentiu, surpresa. A senhora conhece? Antes que a idosa pudesse responder, Ricardo apareceu à porta. Usava um terno cinza claro, menos formal que suas vestimentas habituais. E seu semblante estava estranhamente sereno, ao ver Dona Celeste. Paralisou momentaneamente, a anciã por sua vez empalideceu. Ricardo, murmurou, tão baixo que apenas Marina pôde ouvir. Vó, a senhora conhece o Sr. Peçanha? Dona Celeste endireitou os ombros, recuperando a compostura com uma dignidade impressionante. Conheço sua reputação. Seu tom não revelava se isso era bom ou ruim. Ricardo aproximou-se lentamente, como quem teme espantar um pássaro raro. Seja bem-vinda, senhora Ribeiro. Espero que se sinta confortável em minha casa durante seu tratamento. Agradeço a generosidade, senhor. O tom formal contrastava com a intensidade do olhar que trocavam. Um olhar carregado de décadas de histórias não contadas. Você tem os olhos dela, disse Ricardo com voz trêmula, incapaz de conter-se. E ela teve sua coragem até o fim, respondeu a anciã, mantendo a dignidade apesar do passado doloroso. Marina observava a interação intrigada. Havia uma intimidade desconcertante entre eles, como se compartilhassem um segredo que ela não conseguia acessar. Dona Olívia surgiu na porta, quebrando o momento. O quarto está pronto. Yadrá, Soares chegará em 1 hora. Vamos entrar antes que o vento da tarde piore a condição da senhora. Enquanto isso, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Pedro Peçanha e Patrícia Silveira desembarcavam após quase 15 horas de voo. Ele não havia avisado sobre sua chegada, querendo surpreender e possivelmente pegar desprevenidos quem quer que estivesse envolvido nos segredos mencionados no e-mail. Tem certeza que não quer avisar seu pai? Perguntou Patrícia, enquanto esperavam a bagagem. Ele pode não estar em casa. Melhor assim. Quero conversar primeiro com Dona Olívia. Ela sabe de tudo o que acontece naquela casa. O táxi percorreu o trajeto até o bairro nobre onde ficava a mansão Peçanha. Pedro observava a cidade pela janela, reconhecendo os contornos familiares dos prédios que o império de seu pai havia ajudado a construir.
5 anos em Harvard haviam mudado sua perspectiva sobre a riqueza e o poder. Cada vez mais, questionava-se sobre o verdadeiro legado de sua família. É realmente necessário ficarmos na mansão? Perguntou Patrícia, repassando o batom nos lábios perfeitos. Podíamos ir para um hotel. Preciso estar lá para entender o que está acontecendo. Respondeu Pedro, distraído. Além disso, é minha casa também. A ironia não escapou a Patrícia. Pedro nunca se referira àquele lugar como casa, durante todo o tempo que o conhecia. De volta à mansão, Marina ajudava Dona Celeste a se instalar no quarto preparado para ela. A idosa observava tudo com uma mistura de admiração e melancolia. Sua mãe me descreveu esta casa várias vezes, comentou, acariciando a colcha de retalhos que Marina havia trazido da Bahia. Exatamente como ela disse. Os corredores amplos, as janelas altas, os quadros dos antepassados. Marina parou de arrumar as roupas da avó na cômoda. Como assim? Mamãe conhecia esta casa? Dona Celeste pareceu perceber que falara demais. Pigarreou desconversando. Ela ouviu falar. Os Peçanhas são conhecidos em todo o Brasil, não é mesmo? Antes que Marina pudesse insistir no assunto, Aderera, Soares chegou. Era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos curtos e olhar competente. Após examinar Dona Celeste, confirmou a gravidade da cardiopatia congênita. Vamos iniciar o tratamento imediatamente, explicou a médica, escrevendo uma receita. Felizmente, chegamos a tempo de evitar danos permanentes, mas será um processo longo. Ricardo, que aguardava do lado de fora do quarto, assentiu quando a médica saiu. Faça o que for necessário, doutora. Custo não é problema. Por que está fazendo isso? Marina finalmente perguntou, quando se viram sozinhos no corredor. Mal me conhece e está bancando um tratamento caríssimo para minha avó? Ricardo parecia desconfortável com a pergunta direta. Seus olhos, tão semelhantes aos dela, desviaram-se momentaneamente. Nem todas as perguntas têm respostas simples, Marina, respondeu ele, usando pela primeira vez seu primeiro nome. Digamos que estou tentando corrigir alguns erros do passado. Antes que ela pudesse perguntar quais erros, o barulho de malas no hall de entrada interrompeu a conversa. Passos familiares ecoaram no piso de mármore. Pai! A voz fez Ricardo virar-se bruscamente. Pedro estava parado no fim do corredor, com Patrícia logo atrás dele. O jovem parecia tão surpreso quanto o pai com o encontro inesperado. Pedro, o que está fazendo aqui? Pensei que não voltaria antes da formatura. Mudei de ideia. Os olhos de Pedro moveram-se de Ricardo para Marina, analisando-a com curiosidade. Não vai me apresentar. Marina Ribeiro, nossa nova cozinheira, disse Ricardo subitamente tenso. Marina, este é meu filho, Pedro. Os dois jovens trocaram um cumprimento educado, estudando-se mutuamente. Havia algo estranhamente familiar em Pedro, que Marina não conseguia identificar. Talvez o modo como inclinava ligeiramente a cabeça ao cumprimentá-la. Patrícia deu um passo à frente, estendendo uma mão de unhas perfeitamente manicuradas. Patrícia Silveira, noiva de Pedro, encantada. Seu tom dizia exatamente o contrário. Havia em seu olhar uma avaliação fria, calculista, como se determinasse instantaneamente que Marina representava algum tipo de ameaça. A tensão no ar tornava-se quase palpável. Vou preparar o jantar, anunciou Marina, quebrando o silêncio desconfortável. Com licença. Enquanto se afastava, podia sentir os olhares das 3 gerações Peçanha seguindo-a pelo corredor. Uma sensação estranha percorreu sua espinha, como se estivesse caminhando não apenas por um corredor de mármore, mas por um labirinto de segredos que de alguma forma estava destinada a desvendar. O jantar na mansão Peçanha naquela noite foi uma sinfonia de tensões não verbalizadas. Marina preparou uma moqueca capixaba leve, considerando a condição de Dona Celeste, que insistiu em juntar-se à mesa principal. Apesar dos protestos da neta, Ricardo sentava-se à cabeceira, com Pedro à sua direita e Patrícia ao lado do noivo. Dona Celeste ocupava o lugar à esquerda de Ricardo, uma posição que pareceu perturbadoramente natural para todos os presentes. A cadeira de Teresa, falecida esposa de Ricardo, permanecia vazia como sempre. Então, pai, Pedro quebrou o silêncio depois de alguns minutos de garfos tilintando em porcelana cara. Alguma novidade que deveria saber.
Ricardo ergueu uma sobrancelha. Como assim? Não sei. Talvez uma velha história que nunca me contou. Marina, que entrava naquele momento com uma jarra de água fresca, notou a troca de olhares entre Dona Celeste e Ricardo. Se tem algo a perguntar, Pedro, seja direto, respondeu Ricardo secamente. Pedro tirou o celular do bolso e mostrou a foto que recebera por e-mail. A imagem de um jovem Ricardo abraçado a uma moça de traços indígenas com um medalhão asteca. Quem é ela? A cor fugiu do rosto de Ricardo. Dona Celeste deixou cair o garfo, que tilintou ruidosamente no prato de porcelana. Marina, curiosa, esticou-se para ver a imagem e congelou ao reconhecer o medalhão que guardava em seu quarto. Onde conseguiu isso? A voz de Ricardo saiu estrangulada. Alguém me enviou com uma mensagem enigmática sobre segredos de família. Pedro observava atentamente a reação do pai. Então, quem é ela? Uma pessoa que conheci quando jovem não tem importância agora. Patrícia, que até então observava a cena com interesse calculado, notou a expressão perturbada de Marina ao ver a foto. Você a conhece? Perguntou diretamente à cozinheira. Marina engoliu em seco. Não, mas... o medalhão é igual ao da minha mãe. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Ricardo levantou-se abruptamente. Estou cansado. Conversamos amanhã, Pedro. Após a saída de Ricardo, Pedro virou-se para Marina. Sua mãe tinha um medalhão como este. Posso vê-lo. Está no meu quarto. Posso trazer depois do jantar. Patrícia observava a interação entre Pedro e Marina com crescente desconfiança. Havia algo no modo como se olhavam. Não uma atração, mas um reconhecimento inconsciente que a incomodava profundamente. Após o jantar, enquanto Marina levava um chá para Dona Celeste, Patrícia encurralou Pedro no corredor. O que está acontecendo aqui? Por que esse súbito interesse na cozinheira? Não vê o que está acontecendo? Pedro respondeu exasperado. O medalhão, os olhos azuis dela, existe alguma conexão entre ela e meu pai. Exatamente o que eu temo, Patrícia murmurou. E se ela for alguma filha bastarda aparecendo para reivindicar uma parte da fortuna, precisamos descobrir quem é essa mulher antes que seja tarde. Na manhã seguinte, Patrícia vestiu seu tailleur mais elegante, um Chanel autêntico, presente de seu pai senador, e dirigiu-se ao escritório pessoal de Ricardo na mansão. Sabia que ele estaria em uma reunião externa até o meio-dia. Posso ajudá-la, senhorita? Perguntou o mordomo, observando-a parada à porta do escritório. Ah, Ricardo pediu que eu pegasse alguns documentos para ele. Algo sobre os projetos imobiliários que Pedro vai assumir quando voltar definitivamente. Seu sorriso ensaiado não demonstrava o nervosismo que sentia. O mordomo pareceu hesitar, mas a menção a Pedro deu credibilidade suficiente à história. Se precisar de algo, estarei na sala de estar. Assim que ficou sozinha, Patrícia iniciou uma busca rápida e metódica. As gavetas da escrivaninha estavam trancadas, mas ela havia emprestado a chave sobressalente que Pedro guardava desde a adolescência. Na terceira gaveta, encontrou uma caixa de madeira entalhada. Dentro, além da foto que já conheciam, havia cartas amareladas, bilhetes escritos à mão em papel simples. Meu querido Ricardo, leu em um deles. Os dias sem você parecem mais longos que o próprio sertão. A chuva finalmente chegou, mas o que realmente espero é seu retorno. Não esqueça sua promessa. Todo o meu amor, Sônia. Patrícia fotografou alguns documentos com o celular, trabalhando rapidamente. No fundo da gaveta, encontrou algo que fez seu coração disparar. Um arquivo marcado como Aquisição de Terras, Bahia, 1996. Dentro, documentos detalhavam como Afonso Peçanha, pai de Ricardo, havia adquirido extensas propriedades no interior da Bahia a preços irrisórios, usando métodos questionáveis para pressionar os proprietários originais. Um nome chamou sua atenção. Propriedade Ribeiro, 150 hectares. Transferência concluída após acordo com proprietária Sônia Ribeiro. Patrícia sorriu triunfante. Tinha encontrado a conexão que procurava. Enquanto isso, na cozinha, Marina e Ricardo experimentavam uma aproximação cautelosa. Ele havia começado a aparecer diariamente para o café da manhã, sempre pedindo pratos típicos nordestinos que o faziam mergulhar em memórias de um passado quase esquecido.
Naquela manhã, enquanto saboreava um cuscuz com leite, questionou Marina sobre sua infância na Bahia. E vocês nunca tentaram recuperar as terras que foram tomadas de sua família? Perguntou, após Marina mencionar casualmente que a pequena propriedade atual era apenas uma fração do que sua família já possuíra. Minha avó disse que não adiantava lutar contra gente poderosa. O homem que comprou as terras era algum empresário rico de São Paulo, usou documentos forjados, subornos, o de sempre quando se trata de pobres versus ricos no Brasil. Havia amargura em sua voz, mas também resignação. Ricardo assentiu gravemente, evitando seu olhar. Nem todos os ricos são assim. O senhor não seria assim, Marina desafiou, com uma franqueza que surpreendeu a ambos. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Eu já fui muitas coisas na vida, Marina. Nem todas me orgulham hoje. Algo na sinceridade crua daquela confissão tocou Marina profundamente. Pela primeira vez, viu além da fachada do empresário frio. Havia um homem quebrado por escolhas passadas, tentando, talvez tarde demais, encontrar redenção. Nunca é tarde para mudar. Ela disse suavemente, colocando mais café em sua xícara. Alguns erros não têm conserto. Seu olhar, idêntico ao dela, estava cheio de uma tristeza que parecia infinita. Dona Olívia, que observava a cena da porta da cozinha, levou a mão ao peito. As dores estavam piorando, e os remédios cada vez menos eficazes. O oncologista havia sido claro, questão de semanas, talvez poucos meses. Precisava agir antes que fosse tarde demais. No quarto de hóspedes, Dona Celeste melhorava gradualmente sob os cuidados da Dedera Soares. Pedro havia passado a visitá-la diariamente, fascinado pelas histórias que a idosa contava sobre o interior da Bahia. E esse medalhão asteca que sua neta tem, de onde veio? Perguntou casualmente durante uma dessas visitas. Dona Celeste estudou-o longamente antes de responder. Foi um presente para minha filha Sônia, de um rapaz da cidade que ela conheceu um verão. E esse rapaz nunca mais voltou. A anciã deu um sorriso enigmático. A vida nem sempre segue o caminho que esperamos, meu jovem. Às vezes, pessoas que deveriam estar juntas são separadas por aqueles que têm poder para isso. Pedro franziu o senho. Está sugerindo que alguém os separou intencionalmente. As grandes fortunas raramente são construídas sem grandes injustiças, menino. Seus olhos cansados adquiriram um brilho de aço. Seu avô, Afonso Peçanha, sabia disso melhor que ninguém. A menção ao avô, morto antes mesmo de Pedro nascer, fez com que ele se inclinasse para a frente. Intrigado. O que meu avô tem a ver com isso? Mas Dona Celeste fechou-se subitamente. Já falei demais. Algumas verdades precisam ser descobertas no momento certo, ou não terão o efeito necessário. Patrícia passou os dias seguintes investigando meticulosamente o passado de Marina. Usando os contatos políticos de seu pai, conseguiu acesso a registros que normalmente seriam inacessíveis. Descobriu que Sônia Ribeiro havia morrido de complicações cardíacas quando Marina tinha 5 anos, que a certidão de nascimento da jovem não listava o nome do pai, e que as terras da família haviam sido drasticamente reduzidas após uma transação questionável em 1996. O mais revelador, porém, foi um documento encontrado nos arquivos da empresa Peçanha, uma transferência substancial de dinheiro para uma conta em nome de Sônia Ribeiro, 3 meses antes do nascimento de Marina, com a descrição: pagamento final conforme acordo. Ela foi comprada para ficar calada, murmurou Patrícia para si mesma, arquivando cuidadosamente suas descobertas. E agora a filha aparece para reclamar sua parte, típico. Decidida a proteger sua futura posição na família Peçanha, Patrícia começou a planejar como usar essas informações. A ocasião perfeita surgiria em breve. Ricardo havia anunciado um jantar beneficente para apresentar sua nova iniciativa de habitação social. E importantes figuras da sociedade paulistana estariam presentes. O que Patrícia não sabia era que seus movimentos estavam sendo cuidadosamente observados. Dona Olívia, percebendo suas visitas furtivas ao escritório de Ricardo, havia instalado discretamente uma pequena câmera, um presente de segurança que Pedro trouxera de sua última viagem aos Estados Unidos. Na calada da noite, a governanta assistia às gravações, vendo como Patrícia fotografava documentos e remexia em arquivos privados. A situação estava se complicando mais rapidamente do que ela havia previsto.
O tempo está acabando, sussurrou para si mesma, tocando inconscientemente o lugar onde o tumor crescia. Preciso agir antes que seja tarde demais. A mansão Peçanha resplandecia sob as luzes estrategicamente posicionadas no jardim. Funcionários terceirizados circulavam com bandejas de canapés e taças de champanhe. Entre os convidados que chegavam em luxuosos carros importados, a nata da sociedade paulistana comparecia em peso ao evento beneficente organizado por Ricardo. Políticos, empresários, artistas e socialites, todos reunidos em torno da mais recente iniciativa de habitação social do Império Peçanha. Marina observava tudo da janela da cozinha, fascinada pela opulência do evento. Vestia um uniforme branco impecável, providenciado especialmente para a ocasião. Ricardo havia insistido que ela supervisionasse pessoalmente o buffet, garantindo que os sabores autênticos da culinária brasileira fossem preservados. "Está nervosa?", perguntou Dona Olívia, ajustando o lenço que cobria seus cabelos brancos. "Um pouco. Nunca cozinhei para tanta gente importante." Marina sorriu, tentando disfarçar a ansiedade. A governanta apertou sua mão com carinho. "Lembre-se, sua comida já conquistou o coração mais difícil desta casa. O resto será fácil." No salão principal, Ricardo recebia os convidados com uma cordialidade que surpreendia aqueles acostumados ao seu habitual distanciamento. Pedro permanecia ao seu lado, apresentado a todos como o futuro da empresa. Apesar de seus protestos anteriores sobre não querer seguir os passos do pai, Patrícia circulava entre os convidados como se já fosse a senhora Peçanha, exibindo o anel de noivado caríssimo e comentando sobre os planos de modernização que ela e Pedro tinham para a empresa. Seu vestido vermelho audacioso atraía olhares, exatamente como planejara. "Esta é uma noite importante para o pai", Pedro murmurou quando ela se aproximou. "Não é o momento para a política de empresa." Patrícia sorriu docemente, mas seus olhos permaneceram frios. "Só estou garantindo nosso futuro, querido. Alguém precisa pensar nisso." Dona Celeste havia insistido em participar da festa. Apesar das recomendações médicas de repouso, usava um vestido simples, mas elegante, emprestado por Dona Olívia, e observava o ambiente com aquela sabedoria silenciosa dos idosos que já viram muito da vida. "Sua avó parece uma rainha", comentou Ricardo, aproximando-se de Marina na entrada do salão. "Tem a mesma dignidade de Sônia." A menção casual ao nome de sua mãe fez Marina olhá-lo com surpresa. "O senhor conheceu minha mãe?" Ricardo pareceu subitamente desconfortável, como se tivesse falado demais. "Conheci muitas pessoas ao longo da vida. Seu sobrenome me fez lembrar alguém." Antes que Marina pudesse questionar mais, ele se afastou para receber o prefeito da cidade, deixando-a intrigada. O jantar foi servido às 9 em ponto. Marina havia preparado um menu que celebrava a diversidade culinária brasileira, com ênfase especial nos sabores do Nordeste. A apresentação elegante dos pratos rústicos causou sensação entre os convidados, muitos dos quais nunca haviam provado comidas como acarajé ou moqueca em ambientes tão sofisticados. "Extraordinário", comentou a esposa de um senador, saboreando o vatapá. "Onde encontrou esse chefe Ricardo?" Ricardo sorriu discretamente, observando Marina coordenar o serviço com eficiência natural. "Digamos que ela me encontrou." Pedro notou o olhar orgulhoso do pai e a forma como seus olhos, tão semelhantes aos de Marina, seguiam a jovem cozinheira pelo salão. Havia ali algo além da relação patrão-empregada, algo que ele não conseguia definir, mas que despertava sua curiosidade cada vez mais. Após o jantar, Ricardo chamou todos para o jardim de inverno, onde faria o anúncio oficial de sua nova iniciativa. Marina, finalmente livre da supervisão da cozinha, juntou-se à avó em um canto discreto, ambas observando as taças de champanhe sendo erguidas em um brinde. "Senhoras e senhores", começou Ricardo, sua voz grave silenciando os convidados. "Durante anos, o Império Peçanha foi conhecido por transformar a paisagem urbana de São Paulo com empreendimentos de luxo. Hoje, anuncio uma nova direção para nossa empresa." Os olhos de Patrícia estreitaram-se. Ela não havia sido consultada sobre essa nova direção, e a expressão surpresa de Pedro indicava que ele também não sabia de nada. A Fundação Peçanha para a Habitação Social investirá 5 bilhões de reais nos próximos 10 anos
para construir moradias dignas em áreas carentes, começando pelo interior da Bahia, onde comunidades inteiras foram desalojadas no passado para dar lugar a projetos que... Ricardo hesitou brevemente. Como se as próximas palavras lhe custassem um esforço imenso, projetos que nem sempre respeitaram os direitos das pessoas. Um burburinho percorreu o salão. Ricardo Peçanha, conhecido por sua implacabilidade nos negócios, estava praticamente admitindo erros passados da empresa. Marina e Dona Celeste trocaram olhares surpresos. A região mencionada era exatamente onde suas terras haviam sido tomadas décadas atrás. Isso não estava nos planos, sussurrou Pedro para Patrícia, igualmente confuso. Patrícia assentiu lentamente, um sorriso calculista formando-se em seus lábios vermelhos. É agora. Antes que Ricardo continuasse seu discurso, ela caminhou decisivamente até o centro do jardim, posicionando-se ao lado dele com a graciosidade estudada de quem está acostumada a palcos sociais. Que comovente iniciativa, Sr. Peçanha, disse ela, alto o suficiente para que todos ouvissem, especialmente considerando que a inspiração para este projeto está aqui mesmo entre nós esta noite. Ricardo lançou-lhe um olhar confuso. Pedro, pressentindo o desastre, deu um passo à frente, mas Patrícia já havia tomado o microfone. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar Marina Ribeiro, a talentosa chefe que encantou seus paladares esta noite. Ela gesticulou dramaticamente em direção a Marina, que encolheu-se sob a súbita atenção. Filha de Sônia Ribeiro, uma das muitas famílias que perderam suas terras para o Império Peçanha na década de 90. Um silêncio tenso caiu sobre a plateia. Os olhos de Ricardo se arregalaram em choque e fúria. Na verdade, continuou Patrícia, implacável, descobri que a mãe de Marina recebeu uma soma considerável pouco antes do nascimento da filha. Um acordo para manter silêncio, talvez. Seu tom falsamente inocente não escondia a malícia. Seu novo amor, Ricardo, é filha do homem que roubou as terras de sua família e condenou seu povo à pobreza. Que ironia deliciosa, não acham? Marina sentiu o salão girar à sua volta. As palavras de Patrícia ecoavam em sua mente, incompreensíveis em sua crueldade calculada. Olhou para Ricardo, esperando negação, mas viu apenas palidez e horror em seu rosto. É verdade. Marina conseguiu perguntar, sua voz quase inaudível na tensão do ambiente. Foi sua família que roubou nossas terras. O dinheiro para minha avó, a generosidade, tudo isso era culpa. Ricardo deu um passo em sua direção, os olhos, tão semelhantes aos dela, implorando por compreensão. Marina, eu não sabia. Quando conheci sua mãe, eu não tinha ideia do que meu pai planejava. Você conhecia minha mãe. As peças começavam a se encaixar na mente de Marina, formando uma imagem tão clara quanto dolorosa. O medalhão, as histórias de Dona Celeste sobre um homem da cidade, a estranha familiaridade que sentira desde o início. Era você, o homem que ela amou, o homem que a abandonou. Dona Celeste levantou-se com dificuldade, apoiando-se em sua bengala. Chegou a hora da verdade, Ricardo. Não há mais como fugir dela. Os convidados assistiam à cena paralisados, como espectadores de uma peça trágica inesperadamente real. Pedro olhava do pai para Marina, uma compreensão horrorizada despontando em seus olhos. Você e minha mãe. A voz de Ricardo falhou. Você sabia o tempo todo. Sônia nunca quis que você soubesse, respondeu a idosa com dignidade. Seu pai ameaçou destruí-la, destruir a todos nós se ela insistisse em procurá-lo. O dinheiro que menciona não foi para comprar silêncio. Foi o mínimo que conseguimos após perder nossas terras. Marina sentiu uma dor aguda perfurar seu peito. Como se alguém tivesse enfiado uma faca em seu coração, o ar à sua volta parecia rarefeito, insuficiente. Então tudo foi uma mentira. Ela cambaleou, levando a mão ao peito. A dor se intensificou, espalhando-se por seu braço esquerdo, seus joelhos cederam e a escuridão começou a encobrir sua visão. Marina! Gritou Ricardo, correndo em sua direção. O corpo de Marina desabou no chão de mármore do jardim de inverno, entre orquídeas raras e convidados horrorizados. Dona Celeste gritou, reconhecendo imediatamente os sintomas que haviam levado sua filha décadas antes.
Chamem uma ambulância, é o coração dela. Pedro empurrou o pai para o lado, iniciando imediatamente manobras de ressuscitação que aprendera no curso de primeiros socorros da universidade. Ela está tendo um infarto, alguém tem um desfibrilador. Entre o caos que se instalou no jardim, com médicos presentes entre os convidados correndo para ajudar, Patrícia permanecia imóvel. O microfone ainda em suas mãos. Seu plano de desmascarar Marina havia funcionado melhor do que esperava, mas o horror em seus olhos revelava que jamais imaginara esse desfecho. Dona Olívia, observando do canto do salão, sentiu seu próprio coração falhar em compaixão. O destino tinha um senso de humor cruel. A mesma condição que levara Sônia agora ameaçava a vida de sua filha. Justamente quando a verdade finalmente vinha à tona, a ambulância chegou em tempo recorde e Marina foi levada às pressas para o hospital. Ricardo, Pedro e Dona Celeste a acompanharam, deixando para trás uma festa arruinada e dezenas de convidados chocados espalhando a maior fofoca da alta sociedade paulistana em décadas. Dona Olívia ficou para trás, encarregada de dispensar os convidados, ao passar por Patrícia, que permanecia sozinha em um canto. A governanta parou brevemente. "Está satisfeita agora, menina?" perguntou com voz cansada. "Seu lugar na família está garantido, mas a que preço?" Patrícia não tinha resposta. Pela primeira vez em sua vida calculista, havia cruzado uma linha que nem ela mesma sabia que existia. O Hospital São Luís, um dos mais conceituados de São Paulo, fervilhava de atividade mesmo àquela hora da noite. Na área de espera da UTI cardíaca, Ricardo caminhava de um lado para o outro como um animal enjaulado, enquanto Pedro sentava-se ao lado de Dona Celeste, ambos em silêncio opressor. Família de Marina Ribeiro. Uma médica de meia-idade com expressão grave aproximou-se. "Sim", responderam os três simultaneamente, levantando-se. A médica olhou de um para o outro, confusa pela diversidade do grupo. Um empresário em smoking, um jovem desalinhado pela pressa e uma idosa de traje simples. "Sou a avó dela", adiantou-se Dona Celeste, sua voz trêmula, mas firme. "Como ela está, doutora?" Marina sofreu um infarto agudo do miocárdio, complicado por uma condição congênita. É a mesma cardiopatia que consta no histórico familiar dela. A médica consultou a prancheta em suas mãos. "Sim, levou minha filha, a mãe dela." Dona Celeste segurou-se no braço de Pedro para não cair. "Vai levar minha neta também." A médica hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "O quadro é grave. Ela precisa de uma cirurgia de emergência para substituir uma válvula cardíaca defeituosa. Sem isso", deixou a frase incompleta. Mas o significado estava claro. "Faça o que for necessário. Custo não é problema", interveio Ricardo, sua voz rouca de emoção contida. "Não é questão de dinheiro, senhor. A cirurgia é complexa e, no estado atual, extremamente arriscada. Precisaríamos de um doador compatível para tecido cardíaco. Sem isso, as chances são mínimas." Um silêncio pesado caiu entre eles, quebrado apenas pelos sons distantes de equipamentos médicos e vozes abafadas de enfermeiros. "Teste-me", disse Ricardo subitamente. "Quero ver se sou compatível." A médica franziu o senho. "O senhor é parente da paciente?" Foi Dona Celeste quem respondeu. Sua voz carregada de décadas de segredos finalmente revelados. Ele é o pai dela. Pedro sentiu o mundo girar à sua volta. Olhou para Ricardo, depois para o corredor que levava ao quarto onde Marina lutava pela vida. "Meu pai. É o pai dela. Marina é minha irmã." Ricardo assentiu lentamente, incapaz de olhar nos olhos do filho. "Eu não sabia, Pedro. Juro que não sabia que Sônia estava grávida quando..." Sua voz falhou. "Quando seu pai o forçou a abandoná-la", completou Dona Celeste, sem rancor, apenas constatando um fato. "Afonso Peçanha veio pessoalmente à nossa casa. Disse que se Sônia insistisse em procurar Ricardo, não só nos expulsaria das terras, mas garantiria que nunca mais conseguíssemos trabalho em lugar nenhum." A médica, percebendo a gravidade da situação, interveio. "Senhores, isso pode esperar. Se o senhor realmente é o pai biológico, há uma possibilidade de compatibilidade. Precisamos fazer o teste imediatamente." Ricardo seguiu a médica sem hesitar. Deixando Pedro sozinho com Dona Celeste, o jovem parecia atordoado,
tentando processar a revelação bombástica. Eu tenho uma irmã, murmurou, mais para si mesmo que para a idosa ao seu lado. Por que ninguém me contou? Porque ninguém sabia, menino. Sua mãe, Teresa, nunca soube. Ricardo enterrou o passado tão profundamente que talvez tenha conseguido enganar até a si mesmo. Dona Celeste sorriu tristemente. Mas os olhos, aqueles olhos azuis, sempre soube que um dia a verdade viria à tona. Pedro lembrou-se do primeiro momento em que vira Marina, da estranha familiaridade que sentira. Não era atração, como Patrícia temia, mas o reconhecimento inconsciente de seu próprio sangue. Patrícia. Uma onda de raiva tomou conta dele ao lembrar-se da cena no jardim de inverno. Ela sabia. Investigou tudo pelas minhas costas. Aquela moça tem ambição demais e coração de menos, observou Dona Celeste, sem julgamento excessivo. Mas não creio que quisesse causar isso, nem mesmo ela. Naquele momento, Patrícia apareceu no corredor do hospital, ainda usando o vestido vermelho da festa, embora tivesse removido os brincos e saltos. Seu rosto normalmente controlado mostrava sinais evidentes de choro. Pedro, começou ela, aproximando-se hesitante. Não quero ouvir. Ele levantou a mão, impedindo-a de continuar. Você investigou minha família, remexeu em documentos privados, tudo para humilhar uma mulher que não lhe fez mal algum. E por quê? Por medo de perder seu acesso ao dinheiro dos Peçanha. Não foi assim. Eu só estava tentando nos proteger. Patrícia tentou segurar sua mão, mas ele recuou. Pensei que ela estivesse manipulando seu pai para conseguir dinheiro. E mesmo que estivesse, que direito você tinha de expô-la daquela maneira? A voz de Pedro tremia de raiva contida. Marina é minha irmã, Patrícia. Minha irmã. Os olhos da jovem se arregalaram. Irmã. Mas como? Parece que há muito mais honra no sangue ribeiro do que jamais houve no sangue Peçanha, disse Pedro amargamente. Vá para casa. Ou melhor, volte para o apartamento do seu pai. Não quero vê-la na mansão quando voltarmos. Pedro, por favor. Acabou, Patrícia. Ele retirou o anel de noivado do dedo dela com um movimento decidido. Alguns erros não têm perdão. Deixando-a em choque no corredor, Pedro voltou para junto de Dona Celeste, que fingira não ouvir a discussão. A idosa apertou sua mão discretamente em um gesto de apoio silencioso. Do outro lado do hospital, Ricardo aguardava os resultados do teste de compatibilidade na sala de coleta. Seu rosto, normalmente uma máscara impenetrável de controle, agora mostrava cada uma das batalhas internas que travava. Culpa, arrependimento, medo e uma esperança desesperada de poder finalmente fazer algo certo. O médico que retornou com os resultados não precisou dizer nada. Seu sorriso já comunicava a boa notícia. Compatibilidade de mais de 90%. Anunciou, o alívio evidente em sua voz. Não há dúvida sobre a paternidade. Senhor Peçanha, e o mais importante, o senhor pode ser o doador que sua filha precisa. O que preciso fazer? Ricardo já arregaçava as mangas, pronto para qualquer procedimento. A cirurgia é complexa. Precisaremos extrair tecido cardíaco saudável do senhor para reconstruir a válvula defeituosa dela. Há riscos para ambos. Não me importo com os riscos para mim, respondeu Ricardo imediatamente. Faça o que for necessário para salvá-la. Enquanto os médicos preparavam tudo para a cirurgia de emergência, Dona Olívia chegou ao hospital. A governanta parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Seu rosto marcado pela exaustão física e emocional, como ela está? Perguntou a Dona Celeste, sentando-se pesadamente ao seu lado. Vão operá-la. Ricardo é compatível. As duas idosas trocaram um olhar carregado de significados. Antigas rivais unidas agora pela preocupação com a jovem que ambas amavam. Você sabia desde o início, não é? Perguntou Dona Celeste suavemente. Dona Olívia assentiu. Reconheci o medalhão no primeiro dia. Depois, os olhos, os gestos. Era como ver o passado ressurgir. Respirou fundo, com dificuldade evidente. Fui eu quem enviou o e-mail a Pedro. Fui eu quem orquestrou a contratação de Marina. Como soube dela? Sônia enviou uma carta.
Antes de morrer, pediu-me que velasse por sua filha de longe. Eu mantive contato com uma prima distante dela, que me informava ocasionalmente sobre Marina. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado da governanta. Não podia mais guardar esse segredo. Não com o tempo que me resta. Dona Celeste compreendeu imediatamente o significado daquelas palavras. Você está doente. Câncer. Terminal. Questão de semanas, dizem os médicos. Dona Olívia sorriu tristemente. Mas não importa agora. O que importa é que a verdade veio à tona, mesmo que da pior maneira possível. Do outro lado do hospital, enquanto se preparava para a cirurgia, Ricardo assinou uma série de documentos. Além dos termos médicos, havia outros papéis, documentos legais preparados às pressas por seu advogado, convocado no meio da noite. Tem certeza disso, Sr. Peçanha? Perguntou o advogado, visivelmente desconfortável com a situação incomum. Absoluta. Se algo acontecer comigo, quero que tudo esteja em ordem. Ricardo assinou o último documento com mão firme. Apesar do tremor interno que sentia, Marina Ribeiro Peçanha será reconhecida como minha filha legítima, com todos os direitos que isso implica. Em seguida, escreveu um bilhete curto para Pedro. As palavras, embora poucas, carregavam o peso de uma vida inteira de arrependimentos e esperanças tardias. Filho, perdoe-me pelos erros que cometi. Cuide de sua irmã. Não repita meus erros. Conheça a verdadeira riqueza antes que seja tarde. Com amor, seu pai. Quando os enfermeiros vieram buscá-lo para a cirurgia, Ricardo Peçanha, o homem que controlava um dos maiores impérios imobiliários do Brasil, entregou-se ao destino com uma serenidade que jamais sentira antes. Pela primeira vez em décadas, havia algo mais importante que dinheiro ou poder, a chance de salvar sua filha, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida. No corredor do hospital, Pedro, Dona Celeste e Dona Olívia aguardavam em silêncio, unidos por uma teia invisível de laços de sangue. Segredos revelados e esperanças frágeis de redenção, a luz que entrava pelas frestas da persiana formava padrões geométricos no chão do quarto de hospital. Marina abriu os olhos lentamente, tentando distinguir realidade de sonho. A dor em seu peito era surda, distante, amortecida por analgésicos poderosos. Sua garganta estava seca por causa do tubo endotraqueal que havia sido removido apenas horas antes. Água, sussurrou, a voz quase inaudível. Ela acordou. A voz de Dona Celeste soou próxima, seguida pelo som de passos apressados. Um rosto familiar apareceu em seu campo de visão. Pedro, com olheiras profundas e barba por fazer, mas um sorriso de puro alívio. Bem-vinda de volta, disse ele, ajudando-a com um copo de água. Você nos deu um susto e tanto. Marina bebeu com dificuldade. As memórias da noite do colapso retornando em fragmentos confusos. A festa beneficente, Patrícia revelando segredos, Ricardo pálido, a dor excruciante em seu peito. O que aconteceu? Perguntou. Quando conseguiu falar, Dona Celeste aproximou-se, acariciando sua testa com mãos trêmulas. Você teve um infarto, minha flor. A mesma condição que levou sua mãe, mas os médicos conseguiram salvá-la. Marina tentou se mover, sentindo tubos e fios conectados ao seu corpo. Quanto tempo? 5 dias, respondeu Pedro. Você passou por uma cirurgia complexa para substituir uma válvula cardíaca defeituosa. Algo na expressão de Pedro fez Marina hesitar. Havia mais nessa história. Algo que ele parecia relutante em contar. O doador, ela murmurou, recordando vagamente conversas ouvidas enquanto flutuava entre consciência e inconsciência. Precisavam de um doador compatível. Dona Celeste e Pedro trocaram olhares significativos. A idosa assentiu, como se desse permissão para que a verdade fosse revelada. Marina, há algo que você precisa saber. Pedro puxou uma cadeira, sentando-se ao lado da cama. O doador foi meu pai, Ricardo. Seu pai? Marina franziu o senho, confusa. Por que ele seria compatível? A pergunta morreu em seus lábios quando a resposta se tornou óbvia. O medalhão, os olhos azuis idênticos, as estranhas coincidências. Ele é meu pai, sussurrou. Não como uma pergunta, mas como a constatação de uma verdade há muito suspeitada. Sim,
confirmou Dona Celeste, segurando sua mão com força. Ricardo conheceu sua mãe quando era jovem, antes de se casar com a mãe de Pedro, Afonso Peçanha, seu avô. Separou os dois quando descobriu que Sônia era de origem humilde, e mais tarde, quando soube da gravidez, as lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Marina. Tantas peças se encaixando de uma só vez, o vazio que sempre sentira, a ausência inexplicada de um pai, o estranho conforto que sentia na presença de Ricardo, apesar de todas as diferenças. Onde ele está? Quero vê-lo. Tentou se levantar, mas a dor a fez recuar. Pedro gentilmente a ajudou a voltar ao travesseiro. Ele está no quarto ao lado. A cirurgia foi arriscada para ele também. Ele está bem. Está se recuperando. Foi mais difícil do que os médicos esperavam, mas ele é forte. Pedro sorriu. Um sorriso triste e orgulhoso ao mesmo tempo. Teimoso como você. Marina fechou os olhos, tentando processar a avalanche de revelações. Era filha de Ricardo Peçanha. Tinha um irmão. Seu pai não a abandonara voluntariamente, mas fora separado de sua mãe pela ambição do patriarca Peçanha. Porque ninguém me contou, depois que comecei a trabalhar na mansão? Dona Olívia sabia desde o início, explicou Pedro. Foi ela quem orquestrou tudo. Na verdade, arranjou para que você fosse contratada. Enviou-me o e-mail com a foto antiga. Onde ela está? Marina percebeu a ausência da governanta. O silêncio que se seguiu disse tudo. Dona Celeste cobriu o rosto com as mãos. E Pedro desviou o olhar. Não, sussurrou Marina. Ela faleceu ontem. A voz de Pedro era baixa. Carregada de dor. Câncer terminal. Estava doente há meses, mas não contou a ninguém até o fim. As lágrimas voltaram. Agora em soluços dolorosos que sacudiam o corpo fragilizado de Marina. Dona Olívia, a guardiã silenciosa de tantos segredos, partira levando consigo décadas de histórias não contadas. Ela deixou uma carta para você. Pedro entregou-lhe um envelope pálido. E uma para meu pai. Pediu que só fossem abertas quando ambos estivessem conscientes. Marina acariciou o envelope, sem forças ainda para abri-lo. Quero ver meu pai. Insistiu. A palavra pai ainda estranha em seus lábios. Assim que os médicos permitirem que ambos se levantem, prometeu Pedro. Por enquanto, tente descansar. Nas semanas que se seguiram, a recuperação de Marina e Ricardo progrediu lentamente. As visitas entre os quartos, inicialmente breves e supervisionadas pelos médicos, tornaram-se cada vez mais longas. A tensão inicial, de um pai e uma filha se conhecendo após quase 3 décadas de separação, deu lugar a conversas cautelosas, depois a trocas genuínas. Nunca soube de sua existência, confessou Ricardo durante uma dessas visitas, sua voz ainda fraca pela cirurgia. Depois que meu pai me forçou a voltar para São Paulo e ameaçou sua mãe, tentei contatá-la várias vezes. As cartas sempre voltavam. Os telefonemas nunca completavam. Afonso Peçanha tinha tanto poder assim? Perguntou Marina, sentada em uma cadeira de rodas ao lado da cama do pai. Ricardo sorriu amargamente. Meu pai acreditava que o fim justificava os meios. Ele construiu o Império Peçanha do nada. E não permitiria que seu único filho o desperdiçasse, com uma moça do interior sem posição social. E você cedeu. Não havia acusação em suas palavras, apenas uma constatação. Mas Ricardo sentiu o peso da culpa mesmo assim. Eu era fraco, tinha apenas 22 anos e fui criado para temer e obedecer meu pai. Quando ele morreu, 10 anos depois, tentei localizar Sônia novamente, mas ele hesitou. A dor em seus olhos agora nada tendo a ver com a cirurgia. Descobri que ela havia falecido. Não soube de você. Talvez não quisesse saber, por medo do que encontraria. Marina assentiu, compreendendo melhor do que gostaria. Passei a vida inteira imaginando que tipo de homem seria meu pai. Às vezes, imaginava-o como um príncipe que um dia voltaria para nos salvar. Outras vezes, como um monstro que nos abandonou sem olhar para trás. Ela sorriu tristemente. A verdade, como sempre, está em algum lugar entre esses extremos. Enquanto isso, Pedro enfrentava suas próprias batalhas. A ruptura com Patrícia fora definitiva. Ela partira para a Europa após uma última tentativa frustrada de reconciliação. Os negócios da empresa exigiam atenção, especialmente com Ricardo hospitalizado.
E muitos acionistas questionavam a recente guinada filantrópica anunciada na fatídica festa beneficente. Eles temem que você esteja ficando mole, explicou Pedro em uma de suas visitas diárias ao pai. Ricardo, sentado em uma poltrona próxima à janela, observava o pôr do sol sobre São Paulo. E o que você acha? Acho que já era hora de o Império Peçanha servir para algo além de enriquecer acionistas. Pedro sorriu, surpreendendo a si mesmo com a resposta. Marina me contou sobre a ideia dela para a fundação. Usar as terras readquiridas no interior da Bahia para criar um centro de preservação da culinária tradicional. A Fundação Sônia, murmurou Ricardo pensativo. Gostei do nome. Pensei que poderíamos expandir o conceito, não apenas para a preservação cultural, mas para a justiça social, restituir terras que foram tomadas indevidamente, oferecer educação, infraestrutura. Ricardo observou o filho com um olhar renovado de admiração. Quando foi que você se tornou tão apaixonado por causas sociais? Talvez quando descobri que minha irmã cresceu sem as oportunidades que tive, respondeu Pedro simplesmente. Ou talvez quando vi meu pai arriscar a própria vida para salvar a dela. No dia em que receberam alta do hospital, Marina e Ricardo finalmente leram as cartas deixadas por Dona Olívia. A de Marina continha registros meticulosos mantidos pela governanta ao longo dos anos, recortes de jornal sobre a pequena comunidade onde ela crescera, uma fotografia dela na formatura da escola primária, obtida através de uma prima distante de Sônia. Ela observou minha vida de longe durante todos esses anos, murmurou Marina, as lágrimas embaçando sua visão, como um anjo da guarda silencioso. A carta de Ricardo era mais direta, típica da personalidade prática de Dona Olívia. Senhor Ricardo, se está lendo isto, significa que a verdade finalmente veio à tona. Ainda que da pior maneira possível, não me arrependo de ter orquestrado o reencontro entre pai e filha, apenas de não ter tido coragem de fazê-lo antes. Sirvo a família Peçanha desde antes de seu nascimento, e vi o quanto o orgulho e a ganância de seu pai o afastaram da felicidade verdadeira. Não cometa os mesmos erros. Não é tarde demais para reconstruir o que foi quebrado. O verdadeiro legado de um homem não está nos prédios que constrói, mas nas vidas que toca. Cuide de seus filhos, ambos, com respeito e afeto, Olívia. No funeral de Dona Olívia, realizado em um pequeno cemitério onde estavam enterrados seus pais e irmãos, a família Peçanha Ribeiro esteve presente em peso. Ricardo, ainda convalescente, apoiava-se em uma bengala. Marina e Pedro ladeavam Dona Celeste, que depositou um buquê de flores silvestres sobre o caixão. Ela era mais família do que muitos que compartilham nosso sangue, observou Ricardo, sua voz embargada pela emoção raramente demonstrada. Ao retornarem à mansão, agora estranhamente vazia sem a presença constante da governanta, Ricardo pediu que todos se reunissem em seu escritório. Ainda fraco da cirurgia, mas com a determinação renovada, anunciou sua decisão. Vou reconstruir o que meu pai destruiu, a começar pelas terras da família de Sônia no interior da Bahia. Ele empurrou alguns documentos sobre a mesa. Já dei entrada nos processos legais e tenho outra novidade. Marina e Pedro trocaram olhares curiosos. A metade desta mansão, continuou Ricardo, será transformada em um centro cultural dedicado à preservação da culinária tradicional brasileira. A Fundação Sônia terá sua sede aqui. Aqui, Marina arregalou os olhos. Mas esta é sua casa. Ricardo sorriu. O primeiro sorriso genuinamente feliz que qualquer um deles havia visto em seu rosto. Uma casa é feita de pessoas, não de paredes. É hora de dar a este lugar o propósito que nunca teve. Naquela noite, Marina cozinhou pela primeira vez desde o infarto. Um simples feijão tropeiro, preparado na cozinha da mansão, agora cheia de vozes e risos como jamais estivera. Ricardo, Pedro e Dona Celeste sentaram-se à mesa da cozinha, não o grandioso salão de jantar, compartilhando não apenas a comida, mas histórias, memórias e planos para o futuro. Era o início da reconstrução não apenas de uma família, mas de um legado inteiro. Um ano havia se passado desde aquela noite fatídica que mudara para sempre o destino da família Peçanha, a antiga mansão colonial, outrora fria e imponente. Agora exibia uma fachada renovada,
Um letreiro elegante anunciava: Fundação Sônia, Centro de Preservação da Culinária Brasileira. Metade da propriedade fora transformada em um complexo educacional, com cozinhas profissionais, salas de aula e um restaurante-escola onde jovens de comunidades carentes aprendiam o ofício gastronômico sob a supervisão de chefes renomados. A outra metade permanecia como residência, embora com uma atmosfera completamente diferente. Agora cheia de vida, vozes e o aroma constante de comida autêntica, Marina caminhava pelo jardim, supervisionando os últimos preparativos para a celebração do primeiro aniversário da fundação. Vestia um avental branco sobre um vestido simples, e no peito, o medalhão asteca de prata brilhava sob o sol da tarde. Está tudo pronto para hoje à noite. Pedro se aproximou, carregando uma caixa de vinhos artesanais produzidos por pequenos vinicultores brasileiros. Quase. Estou nervosa com a quantidade de gente importante que confirmou presença. Importante. Pedro sorriu, colocando a caixa sobre uma mesa. O que pode ser mais importante que celebrar nossas raízes? Marina retribuiu o sorriso. Ainda maravilhada com a transformação do irmão, o Pedro, que voltara de Harvard um ano antes, ambicioso e um tanto superficial, havia dado lugar a um jovem comprometido com causas sociais e apaixonado pela preservação cultural. Sob sua gestão, a divisão filantrópica do Império Peçanha crescera exponencialmente, atraindo parcerias e investimentos que ninguém imaginava possíveis. Como está nosso pai? Perguntou ela, ajustando a decoração de uma das mesas. Animado. Acredite ou não, nunca o vi tão empolgado com um evento social. Está até usando aquela gravata colorida que você deu no aniversário dele? O som de um carro aproximando-se chamou a atenção de ambos. Um táxi parou em frente ao portão, e dele desceu Dona Celeste, acompanhada por várias mulheres da comunidade rural da Bahia, todas carregando cestas com ingredientes frescos. Minha Flor. A idosa, agora completamente recuperada graças ao tratamento especializado, abriu os braços para a neta. Trouxe reforços. Estas moças conhecem segredos de temperos que você nem imagina. Marina abraçou a avó com carinho. A recuperação de Dona Celeste havia sido quase milagrosa. Os médicos diziam que sua determinação em ver a neta feliz era o que a mantinha forte. Agora, dividindo seu tempo entre São Paulo e a propriedade restaurada na Bahia, ela se tornara uma espécie de mentora espiritual da fundação. Vó, a senhora não precisava ter trazido tanta gente. Já está tudo praticamente pronto. Bobagem, festa sem mão no fogão não é festa. Dona Celeste piscou conspiratoriamente. Além disso, queríamos ver com nossos próprios olhos o que fizeram com a antiga fazenda. As mulheres da comunidade foram conduzidas às cozinhas, onde se integraram imediatamente à equipe que preparava o banquete da noite. O contraste entre as técnicas sofisticadas dos chefes formados e os métodos tradicionais das cozinheiras rurais criava uma sinergia que era exatamente o que a Fundação Sônia buscava promover no escritório, agora transformado em uma biblioteca gastronômica. Ricardo finalizava seu discurso para a cerimônia, aos 52 anos. Parecia pelo menos uma década mais jovem que há um ano. A cirurgia cardíaca, em vez de debilitá-lo, havia dado a ele um novo propósito. As rugas de preocupação deram lugar a linhas de expressão, nascidas de sorrisos genuínos. Como estou indo? Ele entregou as folhas digitadas para Marina, que acabara de entrar. Ela leu rapidamente, emocionando-se com as palavras sinceras sobre resgate cultural, restituição histórica e, principalmente, sobre a importância de reconhecer erros do passado. Está perfeito, pai. Ainda era estranho usar aquela palavra, mas cada vez mais natural. Mas você realmente precisa mencionar o nome do vovô Afonso. Isso não vai manchar a memória dele. Ricardo segurou as mãos da filha entre as suas. A verdade, por mais dolorosa que seja, é parte das nossas raízes, Marina. Não podemos preservar apenas o que nos convém da história. Meu pai fez coisas terríveis, mas também construiu muito. Cabe a nós reconhecer ambos os lados e escolher qual legado queremos perpetuar. Ela assentiu, compreendendo a sabedoria daquelas palavras. O que acha que ele diria se visse tudo isso? Provavelmente teria um ataque. Ricardo riu, sem amargura. Mas quem sabe, talvez até ele pudesse mudar,
Se tivesse a chance que eu tive. À medida que o sol começava a se pôr, os convidados chegavam em fluxo constante. Diferente dos eventos sociais típicos da elite paulistana, a celebração da Fundação Sônia reunia pessoas de todas as classes. Políticos e empresários chegavam nos mesmos carros que pequenos agricultores e artesãos. Chefes estrelados conversavam animadamente com cozinheiras tradicionais, estudantes de gastronomia circulavam servindo canapés inspirados em receitas indígenas e quilombolas. No centro do jardim, uma longa mesa havia sido montada, coberta com toalhas de chita colorida e decorada com flores do cerrado e da Mata Atlântica. Não havia distinção de lugares marcados. Todos sentariam juntos, compartilhando não apenas a comida, mas histórias e experiências. Atenção, por favor. Pedro bateu levemente em uma taça, chamando todos para o início da cerimônia. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês nesta celebração especial. Há 1 ano, a Fundação Sônia nasceu de uma história de separação e reconciliação. Hoje, celebramos os frutos desse reencontro. Ricardo tomou o microfone, visivelmente emocionado. Quando jovem, conheci uma mulher extraordinária que me ensinou o verdadeiro sabor da vida. Não estava nos restaurantes finos que frequentei depois, nem nas recepções luxuosas, mas no feijão tropeiro preparado em uma panela de barro, com ingredientes simples e muito amor. Seus olhos encontraram os de Marina entre a multidão, idênticos aos seus próprios. O destino me separou de Sônia, mas me devolveu nossa filha décadas depois, através de Marina. Redescobri não apenas um pedaço de mim que estava perdido, mas uma conexão com nossas raízes brasileiras que o dinheiro e o poder haviam enterrado. Marina subiu ao pequeno palco improvisado. Juntando-se ao pai e ao irmão, usava o uniforme de chefe da fundação, com o nome Sônia, bordado sobre o coração. O que celebramos hoje vai além da comida. Ela tomou a palavra. Celebramos a reconexão com nossas origens, o resgate de técnicas e ingredientes que estavam se perdendo e, principalmente, a união de pessoas que o sistema tentou separar por gerações. No momento em que Marina terminava seu discurso, os alunos da fundação começaram a servir o jantar. O prato principal, simbolicamente, era o feijão tropeiro que havia desencadeado toda aquela jornada, agora elevado a uma iguaria gourmet. Sem perder sua essência tradicional, Dona Celeste, sentada à mesa principal entre políticos e empresários, contava animadamente histórias sobre Sônia, preenchendo as lacunas do passado para Ricardo e completando o quebra-cabeça das origens de Marina. Ela guardava aquela foto de vocês dois embaixo do travesseiro, revelou a idosa a Ricardo. Mesmo anos depois, quando adoeceu, pedia para ver o medalhão e a foto antes de dormir. Ricardo enxugou discretamente uma lágrima. Eu também nunca a esqueci completamente. Havia algo nela, uma autenticidade que jamais encontrei novamente. Você a encontrou na filha de vocês, sorriu Dona Celeste. Marina tem a mesma força, o mesmo fogo. Ao final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, a família Peçanha Ribeiro reuniu-se na antiga cozinha da mansão, o lugar onde tudo começara 1 ano antes. Marina preparava um café da forma tradicional, moendo os grãos na hora, como sua avó lhe ensinara. Por falar em raízes, disse Pedro, enquanto saboreavam o café. Recebi uma proposta interessante de uma universidade no interior da Bahia. Querem que eu dê aulas de empreendedorismo social no próximo semestre. Você vai aceitar? Perguntou Ricardo, surpreso com mais essa mudança no filho. Estou considerando seriamente. A experiência com a fundação me mostrou que posso usar meus conhecimentos de Harvard para algo mais significativo que apenas maximizar lucros. Marina sorriu para o irmão, orgulhosa de sua transformação. Ela própria havia passado por uma jornada de autodescoberta, de cozinheira insegura a diretora de um centro cultural respeitado, de filha sem pai a herdeira de um legado complexo mas valioso. Bom, se vamos todos nos reconectar com nossas origens, disse Ricardo, surpreendendo a todos. Talvez seja a hora de eu visitar o interior da Bahia novamente, conhecer os lugares que significaram tanto para Sônia. E para vocês. No silêncio que se seguiu, cada um absorvia o significado profundo daquela proposição. O ciclo que começara 3 décadas antes, interrompido pela ganância e pelo preconceito,
Finalmente se completava. Marina tirou o medalhão do pescoço e o colocou sobre a mesa, entre todos, a joia asteca de prata, antissímbolo de uma promessa quebrada. Agora representava a união de duas linhagens, duas culturas, duas histórias que se entrelaçavam para formar algo novo e precioso. Por nossas raízes, brindou ela, erguendo sua xícara de café. E pelos novos ramos que delas brotam, completou Ricardo. Lá fora, a lua cheia iluminava os jardins da mansão transformada. Enquanto o aroma do feijão tropeiro ainda pairava no ar, tão persistente quanto as raízes profundas, que mesmo quando cortadas, encontram forças para brotar novamente,